Opa, se você quer aprender a fazer regressão polinomial usando a linguagem R, você está no vídeo certo. Eu me chamo Marcel Santos e nessa série de vídeos eu mostro como fazer análise estatística utilizando a linguagem R. E na aula de hoje a gente vai fazer regressão polinomial. Então vai funcionar assim, eu vou fazer uma breve revisão do que é a regressão polinomial. Em seguida, a gente vai para o RStudio, onde eu vou mostrar na prática, passo a passo, como fazer regressão polinomial usando a linguagem R. Agora, antes da gente começar a falar sobre regressão polinomial, se inscreve no canal, caso você ainda não está inscrito, para você ser notificado sobre as aulas que são disponíveis semanalmente aqui neste canal. E aproveita também e ativa o sininho. Bom, então para começar, pessoal, a gente vai relembrar ou até mesmo ver o que é a regressão polinomial para quem ainda não teve a oportunidade de trabalhar com essa ferramenta. E em seguida a gente vai lá para o RStudio. Bom, então quando a gente fala de regressão, a gente está falando em estabelecer uma equação, estabelecer um modelo matemático para representar, quem sabe, para representar uma relação. Então, quando a gente quer representar uma relação linear, por exemplo, a gente usa uma regressão linear simples. Por quê? Porque a gente vai ajustar uma reta, ou um modelo de uma reta, aos dados. Agora, se a gente parar para pensar assim, né? E a gente consegue ver que os dados, eles possuem uma relação linear, mas tem outras situações em que esses dados possuem uma relação não linear. Então imagina só, vê só essa figura aqui, ó. Nessa figura nós temos um exemplo, né, de dados que foram plotados aqui através de um gráfico de dispersão, como vocês conseguem ver. E esse gráfico de dispersão, pessoal, é simplesmente assim, ó, uma ferramenta fantástica, porque você consegue visualizar qual é o tipo de relação que tem entre os seus dados. Então observa aqui, ó, nós temos uma relação não linear entre esses dados que eu estou analisando. Bom, e aí quando nós temos uma relação não linear, a gente precisa encontrar uma equação que represente essa relação, e essa equação ou essa função é uma função não linear, né? Faz todo sentido. Bom, agora, dentre as inúmeras funções não lineares que nós temos, né, que nós podemos usar, existem as funções ou as equações polinomiais. Então, essa aula vai tratar apenas das equações polinomiais, porque a gente vai tratar de regressão polinomial, certo? Então, tudo bem. Bom, então, neste caso aqui, ó, que nós temos o formato aqui dos dados, é uma parábola, né? Uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, nesse caso, a gente pode utilizar uma equação polinomial para representar esses dados, para representar essa relação. Bom, aí você pode pensar assim, Marcel, mas eu não lembro, né, o que seria esta equação polinomial, né? Eu não lembro, tal. Então, não tem problema, a gente vai lembrar aqui juntos, certo? Então, quando a gente tem um modelo como esse aqui, que é um modelo polinomial, esse modelo polinomial ele pode ter diversos graus. Como assim, Marcel? Diversos graus. Ó, para a gente entender essa questão dos graus, vamos entender primeiramente os termos do meu modelo, né? Os termos do modelo ou os termos dessa equação, certo, pessoal? Vamos fazer isso então. Bom, então, quando a gente tem um modelo de regressão como esse, a gente tem que lembrar que nós temos algumas variáveis, tá? Nós temos algumas variáveis. E essas variáveis, elas possuem nomes. Pois é, essas variáveis possuem nomes. Então, a gente tem que lembrar quais são esses nomes. Olha só, aqui nós temos y, que é uma variável. Então, a gente vai estabelecer uma relação da variável y com a variável x. Por isso que você observa o y aqui, ó, igual, e aqui você vê os termos aqui, ó, que tem o x, a variável x. Então, é uma relação de uma variável y com a variável x. Até aí tudo bem, certo?
E quais são os nomes, né, que a gente dá a essas variáveis? Olha só, se você observar essa equação aqui, a gente vai estimar, né, ou prever o valor de y, os valores de y em função de x. Bom, se a gente vai prever os valores de y em função de x, a gente diz que y é a variável resposta, né? É a resposta depois que a gente resolve esses termos, né? A gente vai ter um valor. Então, o y vai ser a variável resposta e o x vai ser a variável explicativa. Então, esses são os nomes. Claro, você também pode chamar essa variável resposta de variável preditora, né? Ou variável independente. Mas para ficar mais fácil da gente entender e não confundir esses nomes, melhor chamar de variável resposta para o caso do y e variável explicativa para o caso do x. Certo? Até aí tudo bem? Tranquilo, Marcel? É até interessante esse assunto, é bem interessante, pessoal. Agora vê só, olha que interessante. Eu já falei do y, já falei do x. Tá faltando falar o quê? Tá faltando falar desses coeficientes ou desses parâmetros. Olha que interessante, ó. Nós temos aqui o B0, que a gente chama de intercepto, que é quando a curva, ou nesse caso a parábola, ela vai passar pelo eixo y. E aqui nós temos os demais coeficientes ou parâmetros. Nós temos o B1, nós temos o B2, podemos ter o B3, podemos ter o B4 e assim sucessivamente. Vai depender da ordem da equação polinomial. Então, observa aqui ó, que nós temos uma equação polinomial de segunda ordem. Como assim, Marcel, de segunda ordem? Porque se você observar, a variável explicativa, aqui ela tem um grau máximo igual a 2. Então, nós temos uma função quadrática, ou seja, nós temos uma função polinomial de segunda ordem. Agora, se a gente quisesse colocar um termo aqui, mais um termo, onde a gente ia ter o B3 e o x elevado ao cubo, aí nós íamos ter uma regressão, ou nesse caso a gente ia ter uma equação polinomial de terceira ordem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que a gente pode fazer uma regressão e escolher a ordem da nossa equação polinomial. E até escolher com quantas ordens a gente pode ficar para cada caso. Bom, agora eu quero destacar, assim, antes da gente começar, pessoal, é bem interessante isso, quero destacar um ponto muito interessante. Veja, aqui nós temos uma relação, olha para o gráfico, tá? Nós temos uma relação não linear, certo? É certo, né? Aí a gente vai utilizar aqui ó, uma função ou uma equação não linear para representar aqui esses dados, certo? Tudo bem. Agora, olha que interessante. Olha para os coeficientes, né? O B0, o B1, o B2, né? Poderia ser o B3. Olha para os coeficientes. Observa que esses coeficientes, eles são lineares. O que é não linear aqui são as variáveis. Nesse caso, a variável explicativa. Mas os coeficientes, eles são lineares. E aí acontece o seguinte, em termos de estimação estatística, quando a gente vai fazer uma regressão polinomial, nesse caso, né, para ajustar uma equação aos dados, a gente faz uma regressão. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma regressão polinomial. Então, quando a gente faz essa estimativa, ou seja, estima esses valores e os valores desses coeficientes, a gente fala que em termos né, de estimativa, de estimação estatística, nós estamos fazendo uma regressão linear. Veja, a nossa função, a nossa equação, ela é não linear. Porém, a nossa regressão, quando a gente falar, vai ser uma regressão linear. Aí vocês vão perguntar por quê? E aí eu vou falar de novo, ó. Porque esses parâmetros, como por exemplo o B1 e o B2, eles não estão sendo multiplicados por eles mesmos. Ou eles não estão sendo elevados ao quadrado, à terceira potência. Então, por isso, eles são coeficientes lineares. E por tratar de coeficientes lineares, nós chamamos a regressão, neste caso, de regressão linear. E para esse caso aplicado para uma equação polinomial, a gente chama de regressão linear polinomial.
que é uma particularidade, na realidade, se a gente for pensar assim, a regressão linear polinomial é um caso particular da regressão linear múltipla. Então, pessoal, por que eu estou fazendo essa revisão teórica sobre a regressão linear polinomial? Porque isso vai fazer total sentido a gente saber que isso é uma regressão linear quando a gente for utilizar a linguagem R para a gente ajustar o nosso modelo aos dados. Então, isso vai fazer total sentido, porque a escolha das funções que a gente vai usar na linguagem R vai depender desse conceito. Então, as coisas estão ligadas. Bom, pessoal, agora a gente vai lá para o RStudio, onde a gente vai colocar a mão na massa e fazer as nossas regressões polinomiais passo a passo. Bom, pessoal, então aqui no RStudio é onde nós vamos colocar a mão na massa e fazer a regressão polinomial. Bom, aí vocês podem pensar, tá, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? A gente primeiro tem que ter acesso aos dados, e é isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Olha que interessante. Os dados estão nessa pasta aqui, no meu computador, dentro de uma pasta chamada reg_poly. Então, eu vou ter que fazer a leitura dos dados aqui nessa pasta, e aqui dentro tem uma pasta chamada dados. Então, vai ser exatamente nessa pasta. Bom, na hora de eu fazer a leitura, eu posso indicar o caminho completo para esses meus dados, ou eu posso definir essa pasta aqui, que é isso que eu vou fazer, eu vou definir essa pasta como o diretório padrão, como um ambiente de trabalho. Então, vamos lá para o RStudio, eu vou copiar aqui o caminho, só para facilitar o nosso trabalho. Eu vou copiar e vou aqui para o RStudio, certo? Então, beleza. Então, a gente vai fazer a leitura do arquivo, só que antes de fazer a leitura do arquivo, vamos fazer o seguinte, vamos remover todos os objetos que eventualmente possam estar na memória do computador. Para a gente fazer isso, nós utilizamos a função rm, que rm significa remove, então a gente vai remover todos os objetos, todas as variáveis, todas as informações que possivelmente possam estar na memória do computador. Então, usa a função rm, que é justamente para remover. E aí a gente vai listar as informações, né? Listar todos os objetos da linguagem R. Então, para listar, a gente usa aqui a função ls. Ó. Então, a função ls vai criar a lista das informações e passar aqui para o argumento list. Então, com isso, eu vou apagar as informações que possivelmente possam estar na memória do computador e evitando, assim, conflito de informações. Então, essa técnica, tá? É bem interessante você fazer bem no início, quando você está desenvolvendo o código. Ou seja, antes de você começar a desenvolver o código, a primeira linha você destina justamente para fazer essa remoção de informações. Bom, feito isso, eu posso executar e ok, a gente apaga as informações que eventualmente possam estar na memória do computador. Bom, voltando aqui para a pasta, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu vou ler aqui um arquivo que está dentro da pasta dados, que chama-se consumo, tá? Vai ser esse o arquivo que a gente vai trabalhar a princípio, beleza? E aí eu posso aqui, ó, fazer a leitura desse arquivo, é um arquivo de texto. Eu vou fazer a leitura utilizando a função readTable, ó, readTable, que é para ler os nossos dados de texto. Bom, aí aqui nessa função tem um argumento chamado file, que é onde a gente vai especificar o caminho completo para o arquivo, certo? Até aí tudo bem. Bom, e a gente pode, então, especificar aqui o caminho completo. Bom, só o que eu vou fazer aqui é o seguinte, antes de eu especificar o caminho, eu vou definir um ambiente de trabalho. Como assim, Marcel? Eu vou definir uma pasta padrão. Então, a pasta padrão que eu vou definir é justamente essa aqui, ó, que eu já fiz até a cópia do caminho. Então, para definir esse ambiente de trabalho, a gente vai usar aqui uma função chamada setwd. Então, eu coloquei aqui, ó, a gente vai definir. Bom, set significa definir e wd significa work directory. Então, a gente vai definir o diretório de trabalho. Bom, então para isso eu coloco aqui o caminho para esse diretório de trabalho, certo? Aí eu coloco essas informações entre aspas, porque são informações de texto, são informações do tipo caractere. E todas as informações do tipo caractere devem estar entre aspas, tá? Só para deixar isso claro, pessoal. Bom, vou colar. Mas observe, eu estou aqui no Windows e quando a gente faz essa cópia, né, do diretório, ele vem com barra invertida e não pode. O R não vai entender se a barra estiver invertida. Aí você vai ter que colocar a barra normal, veja, já modifiquei aqui, ó. Você vai ter que colocar a barra normal em todas essas barras invertidas, você vai substituir pela barra normal, ou, ao invés de colocar a barra invertida simples, você pode colocar barra invertidas
barras invertidas, só que duplas. Ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, pode ser também. Então, vou colocar, dessa vez, vou colocar assim, barras invertidas duplas, e aí o R vai entender o seu diretório, certo? Tranquilo, né? Bom, agora eu vou executar, ó, executei, e agora nós estamos trabalhando nesse diretório. Dá para listar, Marcelo, os arquivos desse diretório? Dá sim, existe uma função chamada list.files, que a gente consegue ver aqui o diretório. Veja, aqui nesse diretório reg_poly, nós temos uma pasta com o nome dados, nós temos aqui um arquivo chamado roteiro. Então, se eu voltar aqui na pasta, ó, olha que interessante, dados, roteiro. Então, estou na pasta correta que eu queria definir corretamente. Bom, voltando aqui para o RStudio, agora a gente vai fazer a leitura do arquivo, certo? Aí vocês lembram que o nosso arquivo, ele está dentro aqui da pasta dados? Então, vê só, dentro do diretório reg_poly tem uma pasta com o nome dados. Aí eu coloco aqui, ó, dados, e aí eu coloco barra, ó, vê só, coloca barra normal, ou coloca, se for colocar barras invertidas, né, contra barra, você coloca duplas, ó. Então, só deixar isso claro. E aí, em seguida, eu vou colocar aqui o nome do arquivo que eu quero ler, que é consumo.txt, ó. Aí eu vou digitar aqui, ó, consumo.txt, e agora, quando eu fizer a leitura, olha que interessante, eu executei e já fiz a leitura. Ah, só deixar claro uma coisa aqui, pessoal. Eu estou executando aqui os códigos através de um atalho, porque funciona assim. Você coloca o cursor sobre a linha, e aí você pode clicar em Run, e aí você vai executar justamente a linha onde está o cursor. Ó, vou executar essa linha, ó, executei, e aí fiz a leitura do arquivo, ó. Coloquei o cursor, cliquei em Run, executei. Olha que simples. Bom, mas se você não quer toda vez estar clicando aqui e tal, você usa o atalho. Olha aqui o atalho, ó. Veja que aqui o RStudio já mostra pra gente. O atalho é Ctrl mais Enter. Então, quando eu coloco o cursor assim e executo, é porque eu apertei Ctrl mais Enter. Bem simples, né? Agora, olha que coisa interessante, pessoal. Eu fiz a leitura do arquivo, como vocês conseguem ver, e foi bem fácil, certo? Só que tem duas coisas interessantes aqui que a gente vai discutir. Primeiro, eu fiz a leitura do arquivo, mas eu não posso usar esses dados porque eu não atribuí esses dados a uma variável. Porque quando eu atribuo esses dados a uma variável, eu vou armazenar esses dados na memória principal do computador. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Então eu vou atribuir. Para isso, eu vou utilizar um operador de atribuição, que é esse aqui, ó, menor que menos, ou seja, menor que tracinho. Vai formar uma flechinha. E aí eu coloco o nome da variável, ou seja, a variável que vai receber esses dados. Eu vou chamar de dados, bem intuitivo, né? Então, tudo bem. Agora, quando eu fizer a leitura, né, quando eu executar essa linha, a leitura do arquivo vai ser feita e esses dados vai ser armazenado na memória através da variável dados. Quer ver? Ó, vou executar aqui, ó, Ctrl mais Enter. Ó, executei e olha que interessante, ó, apareceu aqui a variável dados. Bom, no computador de vocês vai aparecer na parte superior, é que eu modifiquei aqui o layout do RStudio, só para facilitar aqui as aulas, tá? Beleza, então, ó, você consegue ver que agora os dados estão na memória do computador, então a gente pode usar esses dados, ó. Se a gente pegar aqui e digitar dados, ó, dados, aí aparecem os dados. Agora a gente pode usar os dados, tranquilo? Bom, agora olha outro ponto interessante aqui que eu vou até mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui o arquivo, é tudo explicadinho, pessoal, passo a passo. Observa aqui que a primeira linha desse arquivo de texto, ela foi destinada para descrever as variáveis. Olha que interessante, ó. A primeira linha aqui diz que nós temos área e consumo. Então, a primeira coluna de dados é a área das casas, porque esses dados aqui são dados de consumo de energia elétrica para diversas casas. Só que as casas, né, elas possuem áreas diferentes. Então, dependendo da área da casa, você vai ter um consumo maior ou um consumo menor de energia. E aí são esses dados que a gente vai analisar. Olha que interessante. E aí, tudo bem. Tá aqui, ó, a área, a primeira coluna é a área das casas. E a segunda coluna é o consumo de energia. Por isso que essa primeira linha está nomeando as colunas. Só que o R não sabe disso, né? Como ele não sabe, a gente vai ter que informar para ele. Então a gente vai informar assim, a gente vai colocar vírgula e vai usar um argumento aqui na nossa função chamado header. Aí você pode pensar assim, header, Marcel. Header significa cabeçalho, né? É cabeçalho. Então a gente vai dizer o seguinte, que esse arquivo ele tem um cabeçalho, Então cabeçalho aqui, ó, é igual a verdadeiro, ó, true. True significa verdadeiro, pessoal. Então a gente está informando agora
que o arquivo ele tem um cabeçalho. E quando o arquivo tem um cabeçalho, quando a gente fizer a leitura desses dados, essa primeira linha vai ser utilizada para nomear as colunas de dados. Olha aqui, ó. Veja que antes de eu utilizar o header, o que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos que as colunas foram nomeadas com os nomes padrões. Olha aqui, ó, V1 e V2, isso aqui são nomes padrões. E aqui na primeira linha nós temos área e consumo. Mas a gente vai fazer o seguinte, vai utilizar o nome área e consumo para nomear as colunas de dados. Como? Através do argumento header. Tranquilo, né? Bom, executei, Marcel, que eu quero ver. Então, vou executar. Eu executei. E agora eu vou mostrar para vocês novamente o conjunto de dados. E olha que interessante. Olha, tá vendo aí, ó? Agora a coluna está nomeada como área, a primeira coluna. E a segunda coluna está nomeada como consumo. Então, agora está tudo certo, né? Bom, eu posso analisar, pessoal, também clicando aqui na variável. Ó, cliquei, aí vai abrir aqui uma tabelinha bem mais organizada, mais fácil de visualizar na realidade, ó. E observa que a coluna agora está nomeada porque a gente indicou isso durante a leitura do arquivo, certo? Bom, pessoal, então o primeiro passo já foi feito. Então, como é passo a passo, o primeiro passo já foi feito, que foi a leitura do arquivo. Bom, agora a gente já pode fazer a nossa regressão polinomial. Bom, para a gente fazer a regressão polinomial, pessoal, olha que interessante. A gente vai fazer a regressão, vai analisar os coeficientes, depois a gente vai visualizar esse resultado, tá? Então, para a gente fazer essa regressão, nós vamos utilizar uma função chamada LM. Eu vou digitar ela aqui, ó, LM, ó, digitei. Aí você pode pensar, Marcel, de onde é que vem, né, essa história de LM? Olha que interessante. L vem de linear e M vem de model. Olha, ó, linear model, ou seja, modelo linear. Então, através dessa função, a gente consegue fazer uma regressão linear. Pode ser uma regressão linear simples, pode ser uma regressão linear múltipla, pode sim. Desde que seja uma regressão linear, a gente vai fazer com a função LM. Tranquilo, né, pessoal? Agora, vamos lá. Só que o seguinte, antes da gente continuar, deixa eu te perguntar, tá gostando da aula? Tá interessante? Tá aprendendo? Faz assim, ó, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse e ativa o sininho também para ser notificado. E se estiver aprendendo, compartilha com quem quer aprender também. É bem simples, é compartilhar a informação, pessoal. E outra coisa também, se você está aprendendo com essas aulas que eu disponibilizo no YouTube, deixa um comentário. Professor, eu estou aprendendo. Ah, eu queria que você fizesse uma aula sobre regressão linear múltipla. Ah, eu queria que fizesse uma aula sobre correlação. Deixa aí as suas dicas, né? Que, quem sabe, no futuro eu não faço uma aula específica sobre o conteúdo que você pretende aprender. Beleza? Então, vê só. E aí, moçada, duas coisas, tá? Duas coisas que nós vamos informar aqui. Primeiro, a gente vai informar uma fórmula, olha que interessante, né? Uma fórmula, ou uma equação, né? Vamos pensar assim. Uma fórmula para representar a nossa equação. E a gente vai informar também o conjunto de dados, tá? São duas coisas que a gente vai informar nesta função. Bom, então, se você for olhar aqui os argumentos, ó, pessoal, olha que interessante como é o RStudio, né? Tá aqui, ó, deixa eu voltar e mostrar para vocês, para não esconder nada, ó. Veja, tá aqui a nossa função e o cursor, ele está dentro dos parênteses, certo? Certo, Marcelo, até aí tudo bem. Se você aperta a tecla Tab, ó, vai mostrar todos os argumentos da função. Então, vai mostrar todas as possibilidades, né, que a gente pode fazer com essa função. Todas as informações que a gente pode inserir nessa função para produzir resultados diferentes. Então, esses argumentos são informações que a gente insere na função. Então, por isso que é bom trabalhar com o RStudio, porque por mais que a gente não lembre das funções, de todos os argumentos, o RStudio aí, ó, faz o favor de mostrar para a gente, de nos lembrar, certo? Bom, então tá. A gente vai colocar aqui a fórmula. Então, você vai digitar a fórmula. E aí, a gente vai ter que pensar assim, tá, Marcel, mas como é que faz essa fórmula? Então, eu vou voltar lá para o nosso editor de texto. Aliás, antes de voltar para o editor de texto, deixa eu mostrar aqui os dados primeiro, tá? Então, pessoal, a gente vai fazer uma regressão polinomial, e olha aí que interessante, onde nessa regressão polinomial nós vamos ter o consumo de energia elétrica em função da área. É isso que a gente vai ter. Então, deixa eu mostrar aqui no RStudio uma coisa interessante. Aliás, aqui no editor de texto,
porque a gente tem acesso à equação aqui, certo? Então, vê só, aqui nós temos que o y, que é a variável resposta, ele depende ou é função da variável explicativa, que é o x. Então, veja, o y é função do x e do x ao quadrado. Então, é isso que a gente vai fazer, ou vai ter que expressar, na nossa fórmula. Só que a gente sabe que, no nosso caso, o y é o consumo e o x é a área. Então, a grande diferença agora é que a gente sabe quem é o y e quem é o x. Então, como é que a gente consegue, Marcel, como é que a gente consegue escrever essa fórmula? Ó, voltando aqui. A gente sabe que o consumo, aí você vai digitar, ó, consumo, ele é função da área. Aí você pensa assim, tá, Marcel, mas como é que a gente expressa a função, né? Como é que a gente diz que uma variável é função da outra? Então, para isso, pessoal, tem esse operador aqui, til, que é o operador que a gente usa nas fórmulas. Então, a gente diz assim, ó, que o consumo é função e esse til, ele representa função. A gente lê assim, consumo é função e aqui a gente vai colocar área. Então, vê só, que eu já estabeleci que o consumo, ele é função da área, ele depende da área. Só que quando a gente volta para a nossa equação, o que é que nós temos aqui, ó? Que no caso o y, que é o consumo, ele depende da área mais a área ao quadrado. Então eu tenho que expressar exatamente dessa forma. Então vamos voltar aqui e eu vou dizer, o consumo, ele é função, lembra que o tio representa a função? Então, vê, o consumo é a função da área mais a área ao quadrado. Aí eu coloco aqui, ó, área ao quadrado. Aí vê só, olha que interessante, está quase pronta a nossa fórmula aqui. Só que nós devemos utilizar essa expressão, veja que aqui nós temos a área elevada ao quadrado. Quando nós temos uma expressão como essa, nós devemos colocar dentro da função i. Ó. Vou colocar aqui, ó, dentro da função i. Aí você pode pensar, tá, Marcel, mas por que você colocou aqui, ó, dentro da função i essa expressão? Bom, eu coloquei porque aqui nós temos uma expressão, ou nesse caso, uma variável elevada ao quadrado. E aí, para garantir, olha que interessante, ó, para garantir que o R vai pegar o valor da área, ou seja, pegar essa coluna de dados, e vai elevar ao quadrado, eu tenho que colocar dentro da função i. Então, a função i, ela vai estabelecer que sim, a gente vai pegar, nesse caso o r, vai pegar essa coluna e vai elevar ao quadrado. Então, tem que prestar atenção nessa parte. Bom, a fórmula já foi definida, eu só preciso dizer qual é a variável resposta e ela é função de qual variável explicativa. Foi isso que eu fiz. Eu disse que a variável resposta, que é consumo, ela depende ou é função da área mais a área ao quadrado. Então, está aqui a minha fórmula. Bom, agora eu tenho que estabelecer o conjunto de dados. Onde é que eu tenho esses dados? Né? Os dados de consumo e os dados de área. Ó, nós temos esses dados nesse conjunto aqui que a gente chamou de dados. Aí eu venho aqui e coloco no argumento data, pessoal, data significa dados, tá? Eu venho aqui e coloco o nome do nosso conjunto de dados, que é dados. Tranquilo? Ó, com isso eu já faço a minha regressão polinomial, nesse caso do segundo grau, né? De segunda ordem. Ó, vou executar, executei e está aqui. Está aqui o resultado. Bom, e aí o que é que nós temos como resultado, pessoal? Quando a gente faz a nossa regressão, o objetivo da regressão é encontrar os coeficientes. É esse o objetivo. Porque então a gente tem o valor de y, no nosso caso o y é o consumo, e o x é a área. Então a gente faz a regressão para encontrar os valores do coeficiente, porque com os valores do coeficiente a gente vai conseguir representar esses dados. Então vamos voltar lá, e aí vocês vão ver que a gente encontrou os coeficientes. Está aqui o intercepto. Qual é o intercepto, Marcel? Ó, volta aqui, ó. O intercepto é justamente o valor de B0. Está aqui o B1, vamos voltar lá. Ó. O B1 é quem? É a área. Por que a área? Porque, veja aqui, ó, no B1 a gente está multiplicando o x, que é a área, vezes B1. E aqui no B2 é a área ao quadrado. Ó. Vamos voltar aqui. E aqui nós temos que no B2 é a área ao quadrado. Então, aqui nós temos os coeficientes. Bom, aí você pode pensar, Marcel, e se eu quisesse uma regressão polinomial de terceiro grau, como é que eu faria? A gente ia fazer assim, ó, mais, e estabelecer um novo termo. A gente ia colocar aqui, ó,
Deixa eu só copiar e colar para dentro da nossa vida. Ó. A gente ia colocar aqui a área elevada ao cubo. Ó, simples assim. Executava, ó, executou, e aqui nós encontramos os coeficientes da nossa regressão polinomial, nesse caso de terceira ordem. Olha que fácil, olha como é tranquilo a nossa vida no R. Se eu quisesse de quarta ordem, Marcel, como é que eu faria? Mesma coisa, colocava aqui mais um termo e colocava aqui, ó, elevado à quarta. E assim sucessivamente. Bom, aí você pode pensar, tá, mas quantas ordens eu vou colocar? Então a ideia, pessoal, quanto mais ordens você coloca, melhor vai ser o ajuste dos dados. Só que tem um limite aí. Você vai começar a colocar mais termos, mais termos e mais termos, a um ponto em que os termos, né, esses termos de maiores ordens, eles não são tão significativos assim. E aí não precisa colocar tantos termos assim. Só precisa colocar os termos que são significativos. Aí você pode me pensar assim, Marcelo, mas como é que eu sei que os termos são significativos, né? Como é que eu faço para ver isso? Ó, você faz isso através de um teste T. Aí você pode pensar, Marcelo, mas eu não sei fazer esse teste T, será que é difícil? Ó, o R já vai nos dar para a gente esse teste T. Eu vou mostrar aqui para vocês, não é difícil não, tá? Então, vê só, eu vou colocar aqui só de segunda ordem e a gente já vai fazer o teste T. Bom, para isso, a gente estabeleceu um modelo, isso aqui, ó, os coeficientes aqui já nos dá um modelo de regressão. Então, eu vou atribuir esse modelo a uma variável, tá? Eu vou chamar ela de modelo. Olha que interessante, pessoal. Atribuir aqui, ó. Deixa eu colocar o nosso operador de atribuição. Deixa eu colocar aqui em cima, né? Para ficar organizado. Tá. Então, estamos atribuindo aqui o nosso modelo a uma variável. Eu vou executar, ó, apareceu aqui, ó, modelo. Olha que interessante, olha como é fácil. Agora, a gente pode pegar esse modelo e aplicar uma função chamada summary. Summary é um resumo estatístico. A gente vai ter um resumo estatístico desse modelo. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, summary, e aqui nós vamos ter esse resumo. Vou colocar aqui o nome modelo, ó. Tá aqui a função summary, tá aqui o nome do modelo que a gente vai verificar. Então, eu vou executar. Opa, olha só, apareceu aqui o resumo estatístico do nosso modelo. Tá aqui a análise dos resíduos, tá? Você pode fazer análise residual também. E vamos analisar aqui os coeficientes. Então, a gente consegue ver se esses coeficientes, eles possuem uma certa significância estatística. Veja que aqui nós temos o intercepto na primeira linha, né? Nós temos a área e nós temos a área ao quadrado. Então, existem várias formas para você verificar essa significância. Você pode comparar essa coluna de dados, que é o t-valor, e você pode comparar o p-valor. Então, quando você compara o p-valor, você faz o seguinte, ó, geralmente a gente usa aqui um nível de significância de 5% para a gente fazer esse teste, para a gente fazer essa análise. Então, aí você vai verificar se o seu p-valor ele é menor que esse valor aqui, que é 0,05. Se for menor, aí você vai dizer que tem significância estatística. E o R já dá aqui as estrelinhas, ó. Se tiver 3 estrelinhas, é que tem muita significância estatística. Se tiver 2, também tem uma significância estatística considerável. Bom, então a gente consegue observar que os 3 parâmetros, olha só, os 3 parâmetros, eles têm significância estatística. Então, eu poderia usar, sim, esses 3 parâmetros. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui mais um termo aqui na nossa equação. Vou colocar aqui elevado à terceira. E aí vou executar de novo. Eu executei e agora eu vou ver a estatística. Ó. Verifiquei a estatística. E agora, quando eu verifico a estatística, vocês conseguem ver que esse p-valor, ele aumentou muito. Olha que interessante. Ó. Agora foi para 0,9. Antes estava muito pequeno. Estava bom. Agora ele foi para 0,9 aqui para a área ao cubo. Então, quando foi para 0,9 aqui, quer dizer que não é mais significante, não tem significância estatística, considerando o nível de significância de 0,05. Então, quando a gente usa mais termos nesse caso aqui, a gente começa a perder significância. Então, a gente não precisa colocar tantos termos nesse caso, a gente só coloca 2. Então, olha que interessante, pessoal, como as coisas fazem sentido. Ó. Coloquei 2, agora eu vou novamente ver aqui, né? E a gente consegue ver que agora os coeficientes, claro, voltando aqui à nossa análise, agora os coeficientes, eles possuem significância estatística. Bom, é bem simples, não é, pessoal, fazer essa regressão polinomial? Só que a gente pode simplificar aqui a nossa fórmula, só para a gente ver outra alternativa. A gente pode simplificar a fórmula utilizando a função poly.
Porque com a função poly, pessoal, a gente vai calcular o polinômio. Então, olha só, eu vou apagar tudo isso aqui e a gente vai fazer a mesma fórmula, porém com a função poly. Então, eu vou colocar aqui, ó, poly, como eu falei para vocês, que a gente consegue determinar o polinômio. E aqui a gente vai colocar a variável, nesse caso, a variável explicativa. Então, a nossa variável explicativa é a área. Então, digita aqui área, vírgula, eu coloco a ordem do nosso polinômio. Então, a gente quer um polinômio de segunda ordem, né? De segundo grau. Então, eu coloco aqui 2. Bom, mas eu quero calcular, nesse caso, o polinômio clássico e não o polinômio ortogonal. E para eu calcular o polinômio clássico, aí eu vou e coloco aqui, ó, raw igual a true. Então, com isso, eu estou calculando o polinômio clássico e não o polinômio ortogonal. Então, só deixa isso aqui definido corretamente, tá, pessoal? Então, aqui eu estou definindo a mesma fórmula, porém, né, de uma forma mais simplificada, porque eu estou utilizando a função poly. Ó, eu vou executar aqui, deixa eu chamar de modelo mesmo. Vou executar aqui, executei. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó, novamente a estatística, e a gente consegue ver que nós temos o mesmo resultado. Olha só, deixa eu só voltar aqui anteriormente, ó. Nós temos aqui os coeficientes, como vocês conseguem ver, e vocês vão ver aqui, ó, que deu o mesmo valor, ó, o mesmo valor também para esses coeficientes, ó, menos 5 aqui, menos 5 aqui. Só conferindo, tá, pessoal, que a gente usou uma forma alternativa de expressar a fórmula, e vocês conseguem ver que nós temos o mesmo resultado. Bom, então é assim que a gente faz a regressão polinomial. Bom, aí vocês podem pensar, tá, Marcelo, mas eu quero visualizar essa nossa regressão polinomial. Então a gente vai agora para a terceira parte da aula, que é a parte da visualização dos dados. Como eu estou falando, aqui é tudo passo a passo. Bom, só que agora, pessoal, para a gente fazer uma visualização legal desses dados do nosso modelo, a gente vai ter que carregar pacotes, tá? A gente vai ter que carregar pacotes que vão ter funções extras. Então, o primeiro pacote que a gente vai carregar aqui é o pacote ggplot2, que é o pacote utilizado para a gente fazer gráfico. É um dos principais pacotes para a confecção de gráficos na linguagem R. Bom, aí é o seguinte, ó. Para você usar esse pacote, você vai ter que ter instalado previamente esse pacote. Bom, mas eu não sei, Marcelo, instalar pacotes, aquele negócio, né? Estou começando agora. Bom, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Aí você vai lá e lá eu ensino, né? Nesse link que eu vou deixar aqui, vai dar acesso a uma aula que lá eu ensino como instalar pacotes. Você instala e aí, beleza, você volta para cá. Bom, agora considerando que você já tá, né? Já instalou, tudo mais. Aí para carregar esses pacotes, a gente usa a função library. Então já coloquei aqui, ó, library. E aqui vou colocar o nome do pacote, que é o ggplot2, ó. Coloquei aqui. Aí eu vou executar, executei. Agora eu tenho acesso às funções do pacote ggplot2. Não é fácil? É. Bom, agora a gente também vai usar outro pacote. Bom, o pacote é o ggpmisc. Então eu vou carregar aqui, ó, library ggpmisc. Bom, Marcelo, para que serve esse pacote? Bom, esse pacote, pessoal, vai nos ajudar a sobrepor, né, ou escrever a equação de regressão no nosso gráfico. E também colocar o valor do R ao quadrado, o coeficiente de determinação. Bom, tranquilo então, agora vamos começar a plotar os nossos dados. Olha que interessante, essa parte é bem legal, pessoal. Fica até o fim, porque agora vai ser a parte mais legal. Bom, pessoal, aí esses pacotes, eles têm, né, diversas funções. E a principal função do pacote ggplot2 é a função ggplot. Olha que interessante. O nome do pacote é ggplot2 e a principal função chama-se ggplot. Então, vou colocar aqui o ggplot. E aqui nessa função ggplot, nós vamos informar os dados e mapear esses dados. Tá, informar os dados, todo mundo sabe o que é, né? Mas o que seria mapear esses dados, Marcelo? Seria a gente indicar quais são os dados que vão ficar, né? Qual é a coluna de dados que vai ficar no eixo X, qual é a coluna de dados que vai ficar no eixo Y, qual é a coluna de dados que a gente vai utilizar para colorir um gráfico. Então, tudo isso a gente informa aqui na função ggplot, através de um argumento chamado mapping, que significa mapear, ou indicar onde os dados vão aparecer no gráfico. É isso que significa mapear, entendeu? Tranquilo, né?
Bom, então os nossos dados, né? A gente está chamando ele de dados. Aí eu vou colocar aqui, ó, dados, certo? Vírgula. Aí tem aqui um argumento chamado map. E aqui nesse argumento chamado map é onde você vai mapear os seus dados, certo? Só que você vai mapear ele através de uma função chamada AES. Que essa função ela serve para a gente definir a estética do gráfico. Como assim, Marcelo, a estética do gráfico? Né? Quais são as cores, quais são os pontos, os tipos de pontos, quais são os dados que vão ser utilizados para colorir os pontos. Então, veja, estou falando sempre o quê? Das características, né? Da estética do gráfico. Então, é através dessa função AES. Bom, você não precisa colocar o nome do argumento aqui, tá? Você já pode colocar a função AES já direto, tendo em vista que o argumento mapping é o segundo argumento. Então, como eu estou colocando os dados na ordem correta, eu nem preciso colocar os nomes dos argumentos, tá? Só deixando isso claro. Bom, aí aqui na função AES, pessoal, a gente vai informar qual é a coluna que vai para o eixo X e qual é a coluna que vai para o eixo Y. Então, voltando aqui para os nossos dados, ó, a gente vai calcular, aliás, a gente vai mostrar os dados de consumo em função da área. Então, o consumo, né, os valores do consumo vão ficar no eixo Y e a área no eixo X. Então, a gente tem que deixar isso especificado, bem específico na hora de fazer o nosso gráfico, tá? Então, aqui, ó, no X, a gente vai entrar com o consumo, aí digita o nome da variável, ó, consumo. Deixa eu colocar o N, né? Senão não fica consumo. E aí coloca Y, vai ser igual à área. Certo, pessoal? Tranquilo, ó. Então, com isso, a gente já definiu os eixos do nosso gráfico. Quer ver, ó? Vou mostrar. Já vou executar aqui, mostrar para vocês, ó. Apareceu aqui, certo? Então tá aqui, ó, consumo. E aqui está a área. Só que eu coloquei na ordem errada, tá? Eu disse que o Y é o consumo e o X é a área. Pelo amor de Deus, Marcel, faz certo aí. Tá, pessoal? Atualizei. Ah, agora tá certo, né? Bom, então beleza, moçada. Ó, consumo no Y e no X nós temos a área. Olha só, até agora eu plotei aqui um gráfico onde tem os eixos. Vejam que eu mapeei os dados. Olha que interessante, eu mapeei. Eu indiquei onde os dados iriam aparecer. Isso é muito legal. Pessoal, é muito intuitivo o negócio, sabe? É bem interessante. É divertido o negócio. Bom, beleza. Aí você disse, tá, Marcel, você tem um gráfico aí? Só tem os dados para os eixos, né? Eu quero que você mostre aí as informações e não só os valores nos eixos. Bom, e como é que a gente faz? A gente vai ter que especificar como é que a gente quer que apareçam esses dados. A gente quer ver esses dados representados por pontos? A gente quer ver esses dados representados por uma linha? Como é que a gente quer ver esses dados, né, no nosso gráfico? Bom, como a gente está falando de regressão, é interessante a gente ver um gráfico de dispersão, onde a gente vai ver os dados representados através de pontos. É isso um gráfico de dispersão, não é? É. Então, como é que a gente faz, Marcelo? A gente vai adicionar uma camada com os pontos. Essa camada a gente chama de geometria, né? Como é que os dados vão ser representados? Através de uma geometria que são os pontos. A geometria dos dados serão os pontos. Tá, então para a gente adicionar essa camada, pessoal, a gente vai colocar aqui o sinal de mais, né? Adição. E aí, em seguida, a gente coloca geom, ó, de geometry, né? Geom, que é de geometria, underscore points. Olha só, point. Ó, geom underscore point. E aí a gente vai plotar os nossos dados através de pontos. Bom, só isso, Marcel? Basicamente só isso. Olha como é fácil. Eu acho muito fácil, muito fácil. Ó, deixa eu só executar. E aí vão aparecer os pontos. Olha os pontos, moçada. Olha que interessante aqui, ó. Observa aqui que nós temos uma relação não linear, né? Nós temos uma relação não linear aqui nos nossos dados. Bom, você pode pensar, Marcel, esses pontos estão pequenos, né? Não dá nem para ver direito esses pontos. Melhora aí, Marcel. Aí a gente vai melhorar, ó. A gente vai, por exemplo, aumentar os pontos, tá? Então, para aumentar os pontos, a gente vai usar um argumento na nossa função chamada size. Aí vocês assim, Marcel, size, né? Significa tamanho, né? É uma palavra em inglês que significa tamanho. Exatamente, a gente vai ajustar o tamanho dos pontos. Eu vou colocar assim, ó, 2.5, que eu sempre trabalho com 2.5 e é um tamanho legal, ó. Vou executar novamente. Aumentou o tamanho dos pontos, não foi? Foi. Agora, eu quero modificar a cor, ó. Pra gente, ó, e quando a gente vai modificar a cor, é interessante, ó.
Porque a gente pode modificar a cor de preenchimento dos pontos e a cor de contorno dos pontos. Porque se a gente conseguir, nesse caso, colocar cores que combinem, o gráfico fica bem legal, tá? Então é bem interessante isso aqui. Só que, para a gente poder colorir o interior desses pontos, a gente vai ter que modificar o tipo de pontos. Para a gente modificar o tipo dos pontos, tem um argumento chamado PCH. Então, tem diversos tipos de pontos, né? Tem o triângulo, tem um triângulo invertido, tem um ponto fechado, tem um quadrado. Então, o PCH igual a 21 é legal. São pontos, né? São círculos, onde a gente consegue preencher, né? Preencher o interior com cores diferentes. Então, é isso que a gente quer. Ó, vou executar e a gente modificou. Olha só, modificou. Bom. E aí, vamos escolher umas cores legais. Bom, existem inúmeras cores, né? Você pode usar diversos formatos de cores no R. Só que eu gosto muito dessa dica que eu vou dar aqui para vocês. Eu vou abrir aqui o navegador. E aí você vem aqui no navegador e digita assim, ó, R Colors, tá? Deixa ele carregar direito aqui. Vamos lá. R Colors. R Color, tá? Digita aí no Google, R Color. E aqui aparece Aí você vai ver aqui, ó. Nessa opção aqui, ó, Color in Art Columbia University. Você vai e clica aqui. Só isso. Clica aqui. Clica aqui, vai abrir um PDF com os nomes das cores. Aqui nós temos as cores com os nomes, tá? E aí você pode ter acesso aqui a diversas cores e aí montar ou escolher, no caso, cores que vocês achem legal. Bom, eu vou trabalhar com o azul. Eu vou colocar aqui o Blue 4 para a cor de contorno. Depois vou colocar aqui essa cor, Cornflower Blue, para a cor de preenchimento. Bom, vamos voltar lá e vamos colocar aqui, ó. Bom, a cor de contorno, pessoal, a gente vai especificar através do argumento col, né? Col é a abreviação aí de color, tá? Tranquilo, né? E aqui na cor de contorno, como eu falei, vou colocar o Blue 4. E aí na cor de preenchimento, vamos voltar aqui, eu falei que ia colocar essa aqui, ó, Cornflower Blue. Cornflower Blue. Calma de copiar. Pronto. E aí, volta aqui em fill. Ah, só lembrando, tá, pessoal? Fill significa preencher. Então, qual é a cor de preenchimento? Então, a cor de preenchimento é essa aqui, ó. Cornflower Blue. Bom, veja, aqui são texto, né? Blue é um texto. Então, as informações de texto, né? A gente coloca entre aspas, só para deixar isso claro. Beleza, moçada? Tá, estamos construindo aí o nosso gráfico, certo? Ó, vou executar. Executei, e olha só as cores, ó, estão bem legais, não é? Como eu falei. Coloquei, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Coloquei a cor de preenchimento azul clara e a cor de contorno azul escura. Bom, tranquilo, dá para ver, Marcel, dá para ver aqui que nós temos uma relação não linear, certo? Bom, agora o que é que a gente precisa? A gente precisa colocar a curva, né, de regressão. Olha só, agora vai entrar aqui a regressão. Bom, então, para isso, a gente vai adicionar mais uma camada no nosso gráfico. É isso que a gente vai fazer, adicionar essa camada. Então, para adicionar a camada, a gente coloca o sinal de mais, não é isso, pessoal? Exatamente. Bom, e aí a gente vai usar uma função chamada DOM_Smooth. Então, deixa eu colocar aqui, ó, DOM_Smooth. Smooth, pessoal, significa suavizar. Então, a gente vai colocar uma curva, né, que ela representa os dados suavizados. A gente vai colocar a curva de regressão. Por isso que o nome da função é DOM_Smooth. Bom, aí quando a gente for especificar aqui a nossa curva de regressão, nós devemos especificar qual é o modelo que a gente vai usar, né? Qual é o modelo de regressão, qual é a fórmula que a gente vai usar e qual é o modelo. Se é um modelo de regressão, se é uma regressão linear ou se é uma regressão não linear. Então a gente tem que especificar o método que a gente está utilizando aqui. E aí também a fórmula. Ó, então a gente vai colocar aqui o modelo, nesse caso, através do argumento chamado methods. Ó, vou digitar aqui o method e aqui a gente vai digitar o modelo. Bom, qual é o modelo que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com a regressão linear. Então é um modelo linear. Ó, aqui, ó, a gente vai colocar LM. Por quê? Linear Model. Lembra? Modelo linear. Coloquei aqui o método igual a LM. Bom, qual é o próximo passo agora? O próximo passo, pessoal, é a gente estabelecer a fórmula da nossa regressão. Então, eu vou colocar aqui em fórmula, deixa eu colocar aqui, ó, fórmula, e aqui eu vou estabelecer a fórmula, certo?
Bom, a gente já tinha feito aqui, ó, eu posso até copiar, ó, copiar e colar, certo? Tá aqui a fórmula. Só que aí, pessoal, olha uma coisa interessante, ó. Nós já estamos trabalhando aqui no ggplot2, né, com as funções do pacote ggplot2. Então, a gente já estabeleceu quais são as variáveis que vão ficar no eixo x e as variáveis, nesse caso, a variável que vai ficar no eixo x e a variável que vai ficar no eixo y. A gente já estabeleceu aqui, ó, dentro da função AES. Então, a gente não precisa colocar justamente aqui área e consumo. A gente já coloca y, apenas coloca y e coloca aqui x. Por quê? Porque, ó, a gente está utilizando aqui essa função de UM_Smooth como uma camada do ggplot. Então, essa função de UM_Smooth, ela já sabe que y é igual a consumo e x é igual a área. Por isso que a gente nem precisa colocar ou repetir aqui os nomes das colunas e dados. Olha como é interessante, né? Bom, vamos executar. E aí vocês vão ver, eu vou executar, executou, e aí vocês conseguem ver, ó, que nós temos a nossa curva de regressão polinomial. Olha que legal, como ficou bacana. E, ó, muito fácil aqui o processo todo, não é, pessoal? Bom, aí vocês podem pensar, Marcel, e essa área aqui sombreada? Aqui, pessoal, nós temos um intervalo de confiança. Você pode remover esse intervalo de confiança através do argumento SE. Ó, coloquei aqui SE e coloca assim, ó, false. Ó, então, com isso eu estou apagando, né? Estou dizendo que o intervalo de confiança é falso. Eu vou apagar aqui o intervalo de confiança. Ó, executei. E agora nós não temos mais o intervalo de confiança aqui, né? Bom, agora que a gente já apagou os intervalos de confiança, o que é que a gente pode fazer aqui? Olha para esse gráfico, você pode dizer assim, Marcel, a gente poderia colocar uma cor diferente aqui nessa nossa curva, né, de regressão, para destacar melhor. Então, vamos voltar aqui para as nossas cores. Deixa eu apagar isso aqui. E aí, vamos escolher uma cor legal. Eu vou escolher essa aqui, ó, Brown 4. E a gente vai usar essa, tá? Que vai destacar, vai dar um contraste, né? Beleza. Aí aqui a gente vai colocar o quê? Call, né? Lembra que a gente estabelece a cor através do argumento call, minúsculo, tá? Call igual, colocar aqui, ó, brown for. Bom, observa, pessoal, que aqui a gente já colocou diversas informações que até passou aqui do nosso limite, certo? Aí, para ficar mais fácil de visualizar, a gente, depois da vírgula, ó, pode dar um Enter para a informação vir aqui para a linha de baixo, e aí o R vai entender que está tudo aqui dentro dos parênteses. Só que fica mais fácil de visualizar, então a gente faz essa organização também. Bom, agora vamos executar novamente, e agora observe que ficou mais interessante aqui, né? Ficou mais visível, deu até um contraste mais interessante no nosso gráfico. Bom, dá para melhorar, né, pessoal? Você pode pensar assim, Marcel, dá para a gente melhorar? Dá para a gente melhorar? Dá sim. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui a equação de regressão no nosso gráfico e vamos colocar o r ao quadrado, né, que é o coeficiente de determinação. Então, para isso, pessoal, a gente vai usar uma nova função que vai ser uma nova camada. Eu vou adicionar uma nova camada com essas informações. E o nome dessa função é state_poly_ec. E essa função, ela vem justamente desse pacote aqui, que é o pacote ggp_misc. Bom, então vamos colocar aqui, ó, mais, aí eu vou colocar na linha de baixo, state_poly, deixa eu colocar aqui, ó, poly_ec, ó, já apareceu aqui, ó. Então, com essa função, a gente vai agora adicionar a nossa equação, nesse caso, a equação de regressão ao gráfico. Então, a gente vai ter que informar nessa função aqui, na função state_poly_ec, a gente vai ter que adicionar a fórmula. Pois é, aquela fórmula lá que a gente tinha estabelecido na função de UM_Smooth, a gente também vai adicionar aqui. Então, a gente vai colocar aqui novamente um argumento chamado fórmula. E aqui nós vamos colocar a fórmula. Ó, deixa eu colocar ela aqui. Vou copiar e colar. Ó, vê que eu já estou fazendo excesso de informações, tá? Depois eu vou adicionar uma variável, a gente vai melhorar isso aqui, tá? Mas a princípio vamos colocar a fórmula aqui. Bom, e aí, moçada, toda vez que a gente vai adicionar equações, né, equações matemáticas a um determinado gráfico, teoricamente, a gente teria que utilizar uma função chamada expression. Deixa eu só digitar ela aqui, ó.
expression. Porque através dessa função nós conseguimos colocar equações matemáticas no gráfico, certo? Certo. Só que para evitar usar essa função, a gente pode usar um argumento aqui na função state underscore poly underscore ec, que é o argumento parse. Então vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, parse, na realidade é parse, deixa eu só colocar o R aqui, ó, parse igual a true. Então, com isso, agora a gente vai poder colocar as nossas equações, né, colocar equações nos gráficos de uma forma direta. Então, é para isso que serve esse argumento. Bom, e aqui agora, novamente, a gente vai usar aqui a função AES, que é a função para a gente estabelecer a estética do gráfico. E aqui nessa função AES, a gente vai definir quais são os coeficientes, né? Quais são os termos que vão aparecer aqui no nosso gráfico. Quando eu falo os termos da equação, nesse caso da regressão polinomial. Bom, então a gente vai usar aqui um argumento chamado label. Label, pessoal, significa rótulos, tá? Então a gente vai estabelecer esses rótulos. Agora, na hora da gente estabelecer esses rótulos, nós vamos estabelecer dois rótulos. O primeiro rótulo, nesse caso, vai ser a equação, e o segundo rótulo vai ser o coeficiente de determinação, o R ao quadrado. Então a gente vai juntar essas duas informações, vai colar essas duas informações, tá? O rótulo, a gente vai colar o rótulo com o R ao quadrado. E para a gente colar essas informações, juntar essas informações, nós usamos uma função chamada paste, né? Paste significa colar. Antes de eu usar aqui a função, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o uso dela. Ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, paste, e aqui eu vou colocar assim, Marcel, vírgula, Santos. Opa, deixa eu colocar entre aspas. Santos, certo? E aí eu vou juntar essas duas informações através da função paste, ó. Executei, agora ficou a informação só, Marcel Santos. Então, a gente vai usar essa função paste aqui para juntar os nossos rótulos, tá? Então, vou usar aqui, ó, paste, e aqui eu vou colocar os rótulos, tá? O primeiro rótulo vai ser a equação. Como é que a gente representa a equação? Nesse caso, na nossa função state underscore poly underscore ec. A gente representa a equação assim, ó, ponto, ponto, ec, ponto, label, ó. Ok, ponto, ponto. Então, tá aqui a nossa equação. Ela vai aparecer no gráfico se eu colocar dessa forma. Bom, em seguida a gente coloca vírgula e agora a gente vai colocar o R ao quadrado. Como é que a gente coloca o R ao quadrado? Ponto, ponto, RR, ponto, label. Então, opa, label. Deixa eu colocar aqui, certo? Então, agora eu coloco novamente ponto, ponto. Então, aqui estão as duas informações, certo? Só que eu quero separar essas informações, quando elas forem para o gráfico, eu quero separar ela por espaços. Então, tenho que especificar aqui, ó, que eu vou separar, vou colocar vírgula e vou colocar sep, que é o argumento que a gente estabelece como as informações serão separadas, e eu quero que elas sejam separadas por espaço. Agora, quando a gente trabalha com equações matemáticas, né? Quando a gente trabalha com equações matemáticas nos gráficos, o espaço é representado por tio. Então, eu vou dar um espaço aqui, ó, opa, apenas informando o tio. Então, isso eu estou dizendo que eu vou dar um espaço entre, né, vou estabelecer um espaço entre a equação e o R ao quadrado. Olha que legal, pessoal. Só estabelecer essa sequência e a gente já consegue colocar aqui os termos da regressão polinomial no gráfico, certo? Coloquei aqui, agora eu vou executar tudo, ó, executei e já apareceu aqui. Olha como já apareceu bem organizado, vê? Aqui nós temos que y é igual ao primeiro parâmetro aqui, que é o intercepto, mais 25 vezes x, menos 0,0521x ao quadrado. E aqui nós temos o que? O R ao quadrado igual a 0,98. Eu vou dar mais um espaço aqui, ó. Deixa eu colocar mais um espaço aqui. E aí vocês vão ver, ó, deu um espaço maior. Eu vou colocar mais outro espaço aqui. Colocar mais outro também, vai ficar melhor. Ok, ficou melhor. Bom, tranquilo, né? Agora, pessoal, a gente vai colocar essa equação, né? Ela está muito aqui em cima, está sobrepondo aqui os nossos dados, sobrepondo a nossa curva de regressão. Eu quero colocar ela aqui embaixo, tá? E um pouco mais à direita. Então, eu vou ter que estabelecer a posição. E para a gente estabelecer a posição, tem um argumento chamado label.x
e um argumento chamado label.y. Bom, pessoal, label significa rótulo, né? Então a gente vai estabelecer a posição da nossa equação, que é um rótulo, para o x e para o y, né? Vai estabelecer a posição x e a posição y. Então eu vou colocar aqui, ó, logo depois, ó, deixa eu só colocar aqui, ó, logo depois da função AES, olha que a função AES começa aqui e termina aqui, tá? Ó, termina logo aqui. Então, em seguida eu coloco vírgula, vou colocar aqui embaixo, e aqui eu vou colocar assim, ó, label.x vai ser igual. Bom, e agora eu vou estabelecer a posição de x. Bom, pessoal, a posição aqui, no caso, ela vai de 0 a 1. Como é x, 0, 0 quer dizer o mais à esquerda possível, e 1 quer dizer o limite máximo aqui, ó, mais à direita possível. Então tá, eu quero colocar ele um pouco mais à direita, então vou colocar, já que vai de 0 a 1, eu quero mais ou menos aqui, tá em torno de 0.4, tá? Então vou colocar aqui, ó, 0.4, ó, vou executar novamente, e aí veja, ó, veja o que deslocou, mais ou menos para cá. Só que eu não quero aqui em cima, tá? Eu quero que ele venha aqui para baixo. E aí o que é que a gente faz? Bom, aqui em cima, no topo aqui do nosso gráfico, é 1. E aqui embaixo é 0. Então eu vou estabelecer aqui um novo argumento chamado label.y. Bom, aqui embaixo é 0, então mais ou menos aqui onde está o mouse, está por volta de 0.1. Vou colocar aqui, ó, 0.1. Vou executar. Opa, veio aqui para baixo. Só que está passando aqui, né? O nosso x 0.4 foi demais. Então, vou colocar 0.2. Legal, 0.2 ficou bom. Bom, então tá aqui, pessoal, nosso gráfico bem tranquilo, certo? Certo. Agora, a gente pode estabelecer aqui, modificar o tema do nosso gráfico, porque por padrão, o tema original do ggplot, né, do pacote ggplot 2, ele tem um fundo cinza. Eu não acho legal, não é fácil de visualizar as coisas com esse fundo cinza. Então a gente pode modificar esse tema. Então, para modificar o tema, vamos colocar mais uma camada e vamos colocar assim, ó, theme, que significa tema. E aqui a gente pode escolher diversos temas aqui disponíveis. Eu vou colocar esse que eu gosto, que é o minimal. E aí, vamos ver se fica legal com o tema minimal. Ó, deixa eu só executar. Ok, ficou legal, mas nem tanto. Eu vou escolher dessa vez um chamado light. Deixa eu colocar aqui, ó, light. Deixa eu colocar o light. Ficou melhor, gostei desse light. Bom, então tá aqui o tema. Para o nosso gráfico ficou melhor, porque o fundo ele é branco, fica mais fácil de visualizar. Bom, pessoal, agora vamos definir os títulos do eixo X e do eixo Y. Então, para isso, a gente vai adicionar mais uma camada aqui, por isso que eu coloquei o sinal de mais, e em seguida a gente vai usar a função labs, e aqui na função labs, a gente vai estabelecer o argumento y, a gente vai ter que informar no argumento y o título para o eixo y. Então, aqui eu vou colocar que y vai ser igual, e aqui eu vou colocar entre aspas o título, vou colocar maiúsculo aqui, ó, consumo, e aqui eu vou colocar a unidade. A unidade do consumo é quilowatts hora, deixa eu colocar assim, ó, quilowatts hora, isso dividido por mês, tá? Então, tá aqui a unidade. Então, quando eu executar, vocês vão ver que já aparece aqui, ó, consumo quilowatts hora por mês. Bom, agora vamos definir o título do eixo y. Aí eu vou colocar y igual. Bom, agora a gente vai ter que colocar aqui uma expressão matemática, porque a unidade da área é em metros quadrados. Então, a gente vai colocar essa expressão matemática através da função expression. Ó, colocar aqui o expression e aí a gente coloca a expressão matemática, certo? Bom, só que aí, pessoal, não vou colocar apenas a expressão matemática. Eu vou colocar uma informação de texto, mas a expressão matemática. Então, para isso, eu vou ter que juntar essas informações, né? Como eu falei, eu vou colocar a informação de texto e a expressão matemática e eu vou juntar essas informações através de uma função chamada paste, né? Paste significa colar. Então, deixa eu colocar aqui, ó, paste. E aqui a gente vai colocar as informações dentro dessa função. Bom, a primeira informação que a gente vai colocar aqui vai ser a informação de texto, vou colocar entre aspas, e aí eu vou colocar área, aqui vai ser a área das casas. E aqui coloquei área, vou dar um espaço, e em seguida eu vou colocar vírgula e a segunda informação.
A segunda informação aqui vai ser a unidade, que é uma expressão matemática, em metros quadrados. Ó, vou colocar aqui, ó, metros quadrados, vírgula. Ah, só voltando aqui, ó. Aqui eu vou colocar o abre colchetes, e aqui depois da vírgula eu vou colocar o fecha colchetes, que é uma informação de texto, coloco entre aspas, certo? Tá aqui, ó, dentro da função paste, coloquei área, vou juntar a área, o metro quadrado, e fecho aqui com os colchetes. Ok, estabeleci aqui a expressão, vou executar, e ao executar vocês conseguem ver, ó, colocamos aqui, ó, área em metros quadrados. Então, bem simples, e só lembrando, se a gente vai colocar uma expressão matemática aqui, a gente vai utilizar a função expression. Se a gente vai juntar as informações, a gente usa aqui a função paste, que significa colar, né? Colar, juntar as informações. Bom, tá aqui o gráfico pronto, a gente precisa fazer o que agora, pessoal? A gente precisa salvar. Para salvar, a gente pode usar a função ggSave, e olha que interessante, essa função ggSave é uma função do pacote ggplot2. O que ela faz? Ela vai pegar o gráfico que está aqui disponível no dispositivo gráfico do RStudio e vai salvar. Só que para a gente salvar, a gente vai ter que especificar o nome do arquivo. Então tem um argumento chamado filename, que é onde a gente especifica o nome do arquivo. Então eu vou chamar assim, vou chamar de reg, nesse caso poly.png, tá? Então tá aqui o nome do arquivo que eu quero salvar, né? O arquivo que eu quero criar para salvar o meu gráfico, a figura que eu vou criar para salvar o gráfico. Bom, agora só basta eu salvar, ó, salvei, e aqui a gente vai na pasta. Ah, só interessante, pessoal. Bom, como a gente está trabalhando nessa pasta aqui, que a gente definiu logo no início da aula, na pasta reg_poly, quando eu salvo aqui, ó, reg_poly.png, já vai salvar diretamente nessa pasta, porque é o ambiente de trabalho. Então vamos lá na pasta, ó, aqui na pasta, deixa eu clicar, tá aqui a figura, tá? Clicar e apareceu aqui o nosso gráfico. Olha como é simples o negócio, muito fácil, a gente consegue salvar aqui o gráfico em uma figura com a extensão PNG. Deixa eu voltar aqui no RStudio. Bom, pessoal, o negócio é simples, fácil, tranquilo e divertido. Então, se você gostou, se você aprendeu com essa aula, vou pedir uma coisa. Se inscreve no canal para receber mais conteúdo como esse. Deixa um comentário dizendo se gostou, Marcelo, eu gostei, eu queria uma aula agora sobre regressão linear múltipla, né? Dá sua sugestão. E outra coisa, pessoal, me segue lá no Instagram. Mas por quê, Marcelo? Porque no Instagram, pessoal, a dica é todo dia. Todo dia eu posto uma dica sobre análise de dados com a linguagem R, por isso que você vai me seguir no Instagram, claro, né, para você receber essas dicas. Então, você segue qual Instagram, né? Qual é o seu Instagram, Marcelo? É o @MarcelSantos. Vai lá no @MarcelSantos que você vai me encontrar e vai ter muita informação. Beleza, moçada? Te vejo na próxima aula.